Há 8 meses, Daniel Penin publicava no YouTube o que viria a ser o seu vídeo recorde de visualizações. Ele expôs a farsa da casa de aposta Blaze, as contradições do Felipe Neto e o triste caso da Choquei trouxe ao Daniel a visibilidade que todo produtor de conteúdo sonha. Com uma audiência desse tamanho e a atenção de milhões de pessoas voltadas para ele, podemos dizer que esse jovem tinha a faca e o queijo nas mãos. Mas o que deu errado? Mas, não à toa, não caiu não. Tinha quase certeza que a Bright tinha caído, mas não caiu não. Por que o lançamento do Daniel Penin foi esse show de constrangimento? Isso é o que você vai descobrir nesse vídeo de hoje. Não. Esse não é mais um vídeo dando porrada no Daniel ou fazendo fofoca. O meu objetivo aqui é evitar que você cometa os mesmos erros que ele cometeu. Então a gente vai focar em uma análise objetiva de quais foram os erros e acertos desse lançamento. A ideia desse vídeo é responder o seguinte questionamento: será que o Daniel é realmente um bom produtor de conteúdo? Alguém capaz de, além de movimentar milhões de pessoas, conseguir fazer com que essas pessoas abram a carteira? Ou será que ele tem um excelente roteirista por trás e ele simplesmente fala o que foi escrito num roteiro? Para fazer essa análise, nós vamos dividir em 5 pontos. O primeiro, a captação e a antecipação do lançamento. Nós vamos analisar a estrutura da aula 1, a estrutura da aula 2, a estrutura da aula 3 e a oferta nesses 5 pilares. Então vamos começar pela captação de público e antecipação. Muito inocente quem achou que o Daniel expôs a Choquei e o Felipe Neto só porque ele era bonzinho e quis fazer justiça. Só porque ele queria cancelar os canceladores. Ele mesmo deixou isso muito claro. Eu não tenho medo de cancelar a maior empresa de marketing do Brasil para fazer um lançamento. Eu não tenho medo de cancelar o maior cassino do Brasil para fazer um lançamento. Eu não tenho medo de resetar a minha vida na sua frente para fazer um lançamento. Ele escolheu a dedo os temas mais polêmicos em alta para captar lead e gerar antecipação. Foi o que ele chamou da série A História Não Contada. E no final de cada um desses vídeos, ele anuncia o lançamento e convida as pessoas para se inscreverem. Foi genial. Ele cria uma imagem de justiceiro que conquista o público, faz vídeos virais que atingem milhões de pessoas e usa isso para bombar o lançamento e trazer centenas de milhares de leads orgânicas. E você quer mais? Ele meteu uma promessa fortíssima dizendo que não venderia absolutamente nada no final das aulas. Até aí, ele estava mandando muito bem. Não é à toa que a expectativa do lançamento estava muito alta. E ele soube fazer antecipação como poucas vezes eu vi nesse mercado. E aqui vale um comentário. Quanto mais forte e agressiva é a sua promessa, maior a expectativa que você gera no seu público. E quanto maior a expectativa, maior precisa ser a sua entrega para você não gerar nenhuma frustração. Mas aí, já na aula 1, uma coisa começou a cheirar mal. Mas não foi no meio ou no final da aula, foi no segundo que a live começou. No instante em que o Penin apareceu ao vivo com essa cara. Eu sei que vocês estavam ansiosos. Peraí, esse não é o Daniel Penin que todo mundo conhece lá dos vídeos virais. Cadê aquela confiança, aquela oratória, aquela presença de câmera? Parece que tinha desaparecido. E aqui a gente já tem a primeira grande lição. Existem experts que são muito bons de ao vivo, mas tem gente que é muito bom para fazer vídeo gravado. Saber essa diferenciação é crucial para um lançamento. O Daniel Penin apareceu extremamente inseguro e confuso para 90 mil pessoas ao vivo. O cara é muito bom de gravado. Ele devia ter feito um CPL gravado. Ele tentou inventar a roda. Mas ok, deu o benefício da dúvida. Poderia ser só o nervosismo ali do começo. Mas será que quando ele entrasse no conteúdo, as coisas iriam melhorar? E aí fica a pergunta: que conteúdo? 1 hora de live
e ele não tinha passado conteúdo nenhum. E mesmo no momento dele contar a história dele, ele estava sendo extremamente confuso. Ele ficava repetindo a história do cancelamento da Blaze, do cancelamento da Choquei e da Mind, do cancelamento do Felipe Neto, e a coisa não evoluía. Nem a própria história dele evoluía. E o objetivo de um lançamento, de um evento gratuito, é gerar valor para a audiência. É fazer com que as pessoas pensem: putz, esse cara tá entregando isso tudo no gratuito, imagina no pago. É fazer com que as pessoas se conectem com a sua história. Só que as pessoas não se conectam com falta de clareza. Mas se você não passa logo o conteúdo e fica contando uma historinha enrolada, só esperando a live encher cada vez mais, acontece o que aconteceu com o Penin. O público fica extremamente irritado. São 25 minutos e ele ainda tá contando história. A galera tá aqui no chat, bora! Chega de storytelling, do papo longo, não sei o quê. Isso é um dos grandes problemas. Percebe o erro? O objetivo é encantar as pessoas, se conectar com as pessoas, mas tudo que ele fez foi deixar as pessoas emputecidas. Parabéns, nota dó. E aí o conteúdo chega. E para nossa surpresa vem um conteúdo gravado, muito bem editado. Qual que é o problema? Superficial, que não deixou claro o que era o tal do grande reset, nem qual a transformação que o evento iria gerar. Na aula 1, precisa ficar claro para a audiência qual que vai ser o caminho percorrido nas 3, nas 4, nas 5 aulas, nas quantas aulas você for fazer. Porque a pessoa está ali, ela quer saber o que ela vai aprender e como que aquilo vai ser útil na vida dela. Se você pegar o roteiro clássico de live 1 de lançamento, até demora um pouco para chegar no conteúdo. Mas toda a introdução que ela sugere, toda a história que é contada, quando bem feita, prepara o público para receber aquele conteúdo. Não fica enrolando. E quando a gente está falando de uma aula ao vivo, além de um roteiro padrão, a gente tem que lembrar que a maior parte das pessoas vai assistir a gravação. Ela não vai estar ali ao vivo junto com a gente. Mas qual que é esse roteiro? Geralmente uma apresentação, né? Aquele momento para você dar boas-vindas para aquelas pessoas que estão chegando na live. O segundo, a promessa. Você reforçar a promessa que você fez durante toda a captação. O grande reset. O porquê que o grande reset, ou porquê que aquela sua promessa que você está fazendo é algo que as pessoas deveriam prestar atenção. E você reforça isso com o segundo tópico, que é a plausibilidade. O que é a plausibilidade? Você mostrar para aquelas pessoas que de fato existe a possibilidade delas agarrarem aquela oportunidade que você está trazendo para ela. E como é que você pode trazer essa plausibilidade? De duas formas. Uma é uma plausibilidade lógica e empírica. Você explicando o racional do porquê que aquilo ali faz sentido. Então, por exemplo, se você vai falar sobre dropshipping, você pode mostrar o porquê que o dropshipping faz sentido. Você pode mostrar cases de sucesso de empresa que fez dropshipping, sei lá. Você vai falar sobre marketing digital, a mesma coisa. Agora existe uma outra forma, que é com depoimento. Pessoas falando que aprenderam a sua metodologia com você e que atingiram o resultado que você promete. Então vamos lá. Apresentação, promessa, plausibilidade, e aí você entra na sua história. O que você tem que contar da sua história? Geralmente, a sua história começa aonde a sua persona está. Na maioria das vezes que a gente está fazendo um lançamento, a gente conta a nossa própria história para mostrar para a nossa persona que a gente já foi igual a ela. Então você começa a sua história não quando você nasceu, mas naquele momento que você estava sentindo as dores que a sua persona está sentindo naquele momento. Então, por exemplo, quando eu vendi o meu curso de afiliado, eu começava contando a minha história quando eu falava que eu precisava de uma renda extra e que eu estava frustrado naquele trabalho que eu tinha, que aquele trabalho não me gerava a renda que eu queria. E que eu comecei a testar estratégias de marketing digital para vender como afiliado e que várias daquelas estratégias não funcionavam e só me faziam perder tempo e dinheiro. E eu entro em detalhes nisso. Por quê? Porque eu sabia que várias das pessoas que estavam assistindo o meu vídeo de vendas, por exemplo, estavam naquela situação que eu também estava. Então elas se conectam.
E aí, a partir desse momento, eu vou contando o meu passo a passo de como que eu fiz, qual que foi o meu trajeto para conseguir contornar todas aquelas dificuldades e chegar no momento que eu tive o meu resultado. E aí eu entro no conteúdo, explicando de forma mais técnica o que a pessoa tem que fazer para ela conseguir ter o resultado que eu tive ao contar a minha história. Então, vamos lá, recapitulando: apresentação, promessa, plausibilidade, história e o conteúdo. Eu não vi absolutamente nenhum desses elementos conectados na primeira aula do lançamento do Penin. Só que no final, depois que você entrega uma parte desse conteúdo, você deixa claro que vai ter uma continuação e para a pessoa continuar consumindo esse conteúdo, continuar aprendendo com você, ela deve assistir, por exemplo, a aula 2. Ou caso você vá fazer um lançamento com uma aula só, ao invés de você fazer uma chamada para a aula 2, você já faz uma chamada para a pessoa entrar no curso. Mas de fato precisa ter um conteúdo para sustentar toda aquela história, para você conseguir provar para aquela pessoa que está ali que você de fato sabe qual que é o caminho, o passo a passo que vai levar a sua audiência de onde ela está para onde ela deseja chegar. Só que no lançamento do Penin, em nenhum momento eu vi uma história com a conexão, mostrando aonde a pessoa está. Eu não vi uma promessa mostrando aonde a pessoa poderia chegar, porque não ficou claro em momento algum o que a pessoa deveria fazer. E ele não deixou um passo a passo, ele não colocou um caminho claro entre esse ponto A e esse ponto B. A impressão que dá é que o Daniel Penin não teve um copywriter para escrever o roteiro dessa live. E ele se aventurou a fazer um negócio de cabeça, no feeling, sem se preparar. Porque a promessa não foi clara, não teve plausibilidade, a história não conectou nada com o conteúdo e o conteúdo foi extremamente superficial. O que ficou claro é que aqueles roteiros extremamente bem produzidos que ele tem em todos os vídeos que ele faz para o YouTube não estavam presentes naquela live. E assim que acabou a aula 1, a galera tava puta da vida, lógico, mas o público foi paciente e as pessoas voltaram para a aula 2. E cara, a aula 2 foi boa. Não teve tanta enrolação, foi um pouco mais direto para o conteúdo. O conteúdo foi gravado com uma edição muito bem feita e que eu já disse aqui, esse é o forte do Daniel. Agora sim, na aula 2 teve algum tipo de entrega e gerou desejo para voltar para a aula 3. E quando a gente achou que ele tinha começado a corrigir o rumo do lançamento com os erros que ele tinha cometido na primeira aula e que tudo seria melhor daqui para frente, veio o Titanic dos lançamentos digitais. Assim como aconteceu com o maior navio da época, o lançamento do Daniel gerou altas expectativas, mas no fim afundou, levando todo mundo com ele. A aula 3, que deveria ser focada na audiência, aumentar o nível de consciência sobre o produto e gerar desejo, foi focada nele mesmo, com a tentativa de limpar a própria imagem. Como bem disse o Oney... Gente, lançamento não é momento de você lavar roupa suja, brother. Lançamento não é hora de lavar roupa suja. Nessa aula 3 teve tanto erro que, para não fazer igual o Daniel e ficar enrolando, eu vou diretaço ao ponto. Erro número 1. Transformou uma live de venda que era sobre o público em uma live de desculpas sobre ele mesmo. Se você quer vender, entende que o seu foco é a pessoa que vai comprar. Número 2. Disse o tempo todo que não ia vender nada. E depois de toda a lambança que ele fez na aula 1 e na aula 3, ainda colocou um produto de R$ 2.500 no lombo da galera. Quebrou a confiança do público. E sem confiança, meu jovem, não existe venda. Ninguém compra de uma pessoa que quebrou de forma tão brutal as suas expectativas. De que adiantou o cara fazer uma promessa tão forte que não ia vender nada e depois ele resolveu vender? Isso gera uma quebra de expectativa muito grande. Muito cuidado com o que você promete no seu lançamento.
Você precisa garantir que a promessa, que a expectativa que você gerou ao longo da sua captação vai ser cumprida. E a gente vai para o terceiro erro, que ele colocou tanto order bump no checkout que a soma dos produtos do order bump acabou ficando maior do que a do produto principal. Ou seja, aquele monte de produtinho adicionado valia mais que o próprio produto de R$ 2.500. Quando a gente estuda sobre marketing, a gente sabe que os produtos de order bump, eles têm que ser complementares ao produto principal e que eles devem custar uma fração do produto principal. É muito difícil você conseguir vender num order bump algo acima de 150, 200, 250 reais no máximo. A hora que coloca R$ 2.500 do produto principal e mais R$ 3.500 de order bump, o que a audiência pensa? Cara, qual que é o melhor produto para mim? E a hora que você gera confusão, você mata a sua conversão. A pessoa que tinha R$ 2.500 no bolso, ela ficou na dúvida do que ela deveria fazer. E a hora que a pessoa fica na dúvida, ela opta por não fazer nada. E a hora que ela não faz nada, você não vende. Errou feio, Daniel. Errou. Errou feio, errou rude. O que aconteceu foi que o público se sentiu enganado, traído. E com razão. E se o produto dele ainda for bom e valer cada centavo? Ele conseguiria coletar depoimento. E a gente podia até passar o pano, porque um bom produto com um marketing ruim não deixa de ser um bom produto. Mas o que parece é que o produto não era tão bom assim. Eu não comprei, mas de curiosidade eu joguei o nome do produto no Google e apareceu uma série de reclamações no Reclame Aqui. Comunicação insuficiente com os alunos, pessoas que não receberam aviso de aula ao vivo, suporte de alunos que não respondem o WhatsApp, entrega incoerente com o que foi prometido, gerando mais uma quebra de expectativa, promessa não cumprida, prazo desrespeitado, pedido de reembolso ignorado, enfim. E aí que entra um outro ponto. Por mais que a maior parte das pessoas não tenham tido expectativas correspondidas ao longo do lançamento, algumas delas confiaram e passaram o cartão de crédito com valor de até R$ 6.000. E a hora que a gente compra um curso de 2, 3, 4, 5, 6 mil reais, a nossa expectativa se eleva mais ainda. É natural do ser humano. Quanto mais caro a gente paga em alguma coisa, melhor a gente tende a achar que é o produto. E aparentemente a expectativa dessas pessoas que pagaram caro nesse curso, elas não foram supridas. Esse é o maior erro que você pode cometer no seu lançamento. Vender um produto ruim, com uma entrega ruim, com um suporte ruim e o pior, custando caro. Seu CPL, o seu conteúdo para lançamento pode ter sido maravilhoso. Você pode arrebentar de vender, mas sem produto ninguém fica. A taxa de reembolso vai na estratosfera e no fim o seu lançamento vai ser um fracasso. Um show de horrores no Reclame Aqui. E uma coisa que a gente não pode negar, o Daniel nos ensinou muitas lições. Primeiro, antecipação. Poucas vezes eu vi alguém pegar assuntos tão abrangentes como Choquei, Felipe Neto e Blaze e conseguir transformar num grande PPL. Segundo, os anúncios. Anúncios extremamente bem produzidos, com uma excelente narrativa e com uma promessa extremamente forte. Só que você precisa cumprir essa promessa no final. O conteúdo para lançamento é sobre quem compra, não sobre quem vende. Não enrola, passa conteúdo de valor, porque é isso que conquista a confiança das pessoas e faz com que elas desejem continuar com você. Se você vai vender e não tem problema nenhum com isso, não fica falando que você não vai vender. Mentir no início só gera quebra de confiança. Cuidado com a construção da sua oferta. Foca a sua venda em um produto com 1 ou 2 acessórios. Encher o checkout de produtos que fazem com que o seu ticket quase triplique não faz sentido nenhum. Se você quer triplicar o ticket, faz upsell. Deixa a pessoa comprar o primeiro produto e na página de obrigado você faz uma nova oferta. Mas você não gera confusão antes da pessoa passar o cartão de crédito. E tem um bom produto, uma boa entrega. Trate bem os seus alunos. Faça com que eles tenham acesso fácil ao seu suporte e ao conteúdo que você prometeu passar para ele. Porque sem isso, toda a grana que você investiu em captação e em anúncios vai simplesmente para o lixo.
Eu sou Marcelo Távora e se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve no canal.